Olá pessoal, meu nome é Elis Trindade, sou professora de dança afro-brasileira contemporânea na Escola de Bailado de Taboão da Serra e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma dança que remexe todo o seu corpo, faz estremecer o seu coração e faz o seu quadril mexer sem noção. Então essa dança vem lá da região do Pará. Ela nasce com os índios brasileiros, tem a sua mistura com o negro e todos os trabalhadores mais do interior do Pará, né? Então essa dança também se classifica com alguns movimentos que aparecem, movimento dos trabalhadores, movimentos também que lembram lendas, como a lenda do Boto e vários mistérios que rodeiam essa lenda. Essa dança, ela hoje é considerada patrimônio imaterial. Vocês sabem o que é patrimônio imaterial, porque eu já comentei aqui em alguns outros vídeos. Pois é, se vocês não lembram, vamos relembrar, assistam os outros vídeos e lá vai estar explicando direitinho o que é patrimônio imaterial. E sendo assim, ela está escrita nesse livro de registro de expressão, que essa dança é uma forma de expressão popular, né? E é pelo IFAM que ela está escrita. Né? Não é assim quando uma dança ou um prédio ou uma comunidade é considerada patrimônio imaterial, não é muito fácil, né? Principalmente quando se diz respeito às culturas afro-brasileiras, as culturas negras e as culturas indígenas, mais claramente falando. Eles foram pesquisados, né? Foi pesquisado de 2008 até 2013, e só recebeu esse título em 2014. Foram feitas as conversas, interrogações, questionamento em 150 localidades e 45 municípios para entender se eles eram merecedores ou não de ser inscrito como patrimônio. Foram feitos, no geral, 415 entrevista com pessoas, com mestres e mestras de carimbó, para entender a validade, na verdade não para entender só a validade, para classificar para a humanidade que isso é uma cultura importante. E aí, nisso, né, os mais velhos, eles que ficam também muito felizes, porque é de entender que se você nasce dentro de uma comunidade, que desde quando você era pequeno, você dança carimbó e você já tem 100, 101 anos, e essa comunidade continua fazendo a mesma coisa e ela não tem nenhum incentivo para esse apoio, então foi feita essa pesquisa entre 2008 e 2013, e em 2014 eles receberam o título como patrimônio. Antes de falar de alguns carimbós que a gente vê assim, que a gente vê pelo YouTube, porque eu mesmo nunca fui no Pará. Tudo que eu falo para vocês é registro de pesquisa, né? Então pesquisa lá, dá para pesquisar também no Google, dá para pesquisar a página do livro do IFAM, que está escrito que o carimbó é patrimônio. Então, dentro dessas pesquisas de movimento, você vê que muita coisa muda, né? Só que agora o que está escrito no livro do IFAM, ele precisa permanecer lá. Então, dentro dessas coisas, eu achei uma curiosidade que tem um grupo de carimbó na região que eles cultuam, né? Eu sei que vários grupos associam a religião ao seu modo de vida, né? A questão social e a brincadeira. Mas tem um grupo que leva isso mais a sério lá, que é o grupo religioso da Irmandade de São Benedito.
e eles assim é de uma elegância. Quando é o dia da apresentação deles, eles usam até terno, né? É um grupo que se destaca por sua diferença e ele é um grupo muito tradicional. E dentro dessa tradicionalidade dele, eles comemoram essa festa em dezembro. E essa festa tem todo o simbolismo. Eles pegam um mastro, eles enrolam o mastro todo com várias folhas locais. As frutas ficam penduradas nesse mastro, a fruta local também, abacaxi, as frutas que tiver na época vai ser pendurado lá nesse mastro. E aí eles fazem com relação à Igreja Católica, eles estende esse mastro, geralmente os homens fazem esse trabalho, porque é um trabalho mais pesado de carregar esse mastro muito alto, assim, e lá em cima do mastro se coloca a imagem de São Benedito, que é para fazer essa reverência a São Benedito. E aí, quando dá meia-noite do dia, aí eles começam a tocar a festa de São Benedito. E aí eles tocam até o outro dia de manhã. E sempre o que acontece? Acontece o café. Aí sempre alguém deixa lá um café, deixa um beiju, uma tapioca, coisas que é do local para poder as pessoas que estão tocando e as pessoas que estão dançando no intervalo de cada coisa ir lá comer alguma coisa e voltar a dançar de novo para o carimbó não parar. E se eu não estou enganada, esse grupo de São Benedito, ele é o único do país que eles têm esse jeito de se vestir, né? Esse terno, que lá eu acho que chama paletó, né? Não chama terno, chama paletó. E as meninas continuam com as saias rodadas e tudo. A gente sabe que essa dança do carimbó ela tem muito giro, né? Só que a dança do homem, além de ter muito giro, tem um cortejar. Ele geralmente está ali cortejando a mulher. E tem outra curiosidade sobre uma característica da dança do homem. Eu acho que vocês já viram o homem do carimbó dançando com a mão para trás. Isso não para a hora do brincante, né? Na hora que ele está lá fazendo a sua apresentação artística, porque aí ele já conhece a sua dama. Mas geralmente quando ele está num evento, que está dançando carimbó, que um troca com a dama do outro, ele inicia a dança, isso falando dos homens, ele inicia uma dança com a mão para trás. Isso significa que ele está dizendo assim: eu respeito você, ainda não te conheço, estou te conhecendo. Então ele faz uma dança com as mãos para trás e rodeando assim, né, a dama, para entender se a dama está aceitando ele dançar ou não. É uma dança muito do olhar, né? Você está lá se relacionando com o olhar, com seu parceiro ou com sua parceira, e através do olhar você vai entender se aquele parceiro ou parceira está te aceitando ou não para a dança. Ele não vai chegar assim, vamos dançar carimbó? Ele vai dançar carimbó com você e vai iniciar a dança com o olhar. E a gente observa muito também que a dança do homem, eu estou falando muito da dança do homem porque a dança da mulher é uma dança tão já natural, que as pessoas veem aquele brilho daquela saia que roda, aquela saia de chita maravilhosa que roda, que eu particularmente adoro, mas eu quero fazer bastante observação aqui na dança do homem, que esse homem geralmente é um homem que na comunidade dele é como se fosse aquele homem mais da roça, aquele homem bronco, né? Que geralmente não rebolaria de jeito nenhum, mas o carimbó, ele tem uma liberdade, ele te oferece uma liberdade tão grande que você pode mexer o seu quadril sem medo de ser feliz. Então, quais são os homens que inicialmente faziam carimbó? Hoje é aberto para todo mundo, é claro. Mas os homens eram cortadores de cana, então eles faziam bastante esse movimento de mão, que era o movimento de cortar no facão. Agricultores, pessoas que trabalhavam nas obras de construção, catadores de caranguejo, por isso que também em algumas músicas fala dessa referência. A maioria das músicas do carimbó tem essa referência do comércio local, do trabalho local da comunidade, e sempre a música está contando uma história, tem um enredo dentro daquela música, tem um enredo dentro daquela dança. Nenhum passo que se faz dentro daquele movimentação de dança do carimbó, ele é
aleatório, pode parecer para quem está vendo o carimbó a primeira vez, mas a intenção é que ele conte alguma coisa que está acontecendo naquele momento, naquela sociedade, naquela comunidade. Então, também eles falam uma questão social dentro da música do carimbó. No ritmo do carimbó, tem o instrumento, né? Os tambores, que antes chamavam também de curimbó, e aí tem toda a simbologia do nome, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo. É bom que vá pesquisar lá na página do IFAM, porque você vai entender tudo que eu estou falando aqui eu só estou falando um resumo. E aí os instrumentos são esses tambores, né? Eles tocam também com clarinete e tocam com sanfona. Então, é muito bonito a conversa desses tambores com os dançarinos que estão fazendo, os homens que estão fazendo o cortejar naquele momento. E aí, no próximo vídeo, a gente fala sobre esse corpo da mulher, porque esse homem que é o caçador, esse homem que é o servente de pedreiro, esse homem que é o cortador de cana, ele está ali fazendo a graça dele para convidar aquela dama para dançar. E aí não deixa de ser uma dança de cortejar, né? Uma dança de dizer assim, olha, tudo bem, boa noite. Em vez de falar isso, eles olham no olho da dama e convidam a dama para dançar. Então, é fundamental esses instrumentos e é fundamental as pessoas, os compositores que fazem a música, porque o compositor que faz a música de carimbó, ele tem que entender minimamente daquela comunidade onde nasceu o carimbó e assim ele compor a letra da música dele. Aí eu fico imaginando a alegria das pessoas, né, quando em setembro de 2014 foi registrada lá no livro, depois de tanta luta, depois de tanta briga, de tanta confusão, finalmente essa conquista, essa belíssima conquista. Os braços do homem. Geralmente o braço do homem tá aqui, deixa eu me afastar um pouquinho. Ele vai usar o chapéu. O chapéu ele usa assim, sabe o malandro? Ele meio que tá aqui olhando por debaixo do chapéu, mas de olho na dama dele. E a mão para trás é quando ele não conhece a dama, né? Também fazer essa posição aqui de mão para trás. De mão para trás. E ele tá dançando com ela aqui, ó, frente, trás, aqui, ó, cortejando. Olha para o céu. O homem também faz bastante giro, porque essa dança é bastante de giro. A mão ela trabalha aqui, ó. O joelho fica levemente flexionado para fazer esse balanço aqui no corpo. Então ele vai para frente no cortejo, vai para trás. Ó, o malandro de um lado, malandro do outro, malandro do lado, malandro do outro. E aqui, ó. Então, esses são movimentos básicos do homem que dança carimbó. Aí eu vou fazer um próximo vídeo. Boa noite para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E para maiores informações, vocês precisam pesquisar lá no livro do IFAM. Mas as pessoas aqui em São Paulo que trabalham com carimbó, que eu conheço, é Eliane Farias. Então, se vocês quiserem contato dela, só escreve aqui no comentário que eu passo para vocês. Ela é de Embu das Artes. E a Jaciara Formiga. Elas estão também no Instagram. Então, se vocês quiserem um contato mais próximo com essas pessoas que são pesquisadoras diretamente do carimbó, então eu passo o contato. Obrigada. Até o próximo vídeo.